Olá, eu sou a Maria Fernanda da 2003 CM e hoje eu vou contar um conto de Clarice Lispector, Amizade Sincera. Não é que fôssemos amigos de longa data, conhecemos-nos apenas no último ano da escola. Desde esse momento estávamos juntos a qualquer hora. Há tanto tempo precisávamos de um amigo que nada havia que não confiássemos um ao outro. Chegamos a um ponto da amizade que não podíamos mais guardar um pensamento. Um telefonava logo ao outro, marcando um encontro imediato. Depois da conversa, sentíamos tão contentes como se nos tivéssemos presenteados a nós mesmos. Esse estado de comunicação contínua chegou a tal exaltação que no dia em que nada tínhamos a confiar, procurávamos alguma aflição, um assunto. Só que o assunto havia de ser grave, pois qualquer um não caberia à veemência da sinceridade pela primeira vez experimentada. Nesse tempo, apareceram os primeiros sinais de perturbação entre nós. Às vezes um telefonava, encontrávamos e nada havíamos a nos dizer. Éramos muito jovens e não sabíamos ficar calados. De início, quando começou a faltar assunto, tentamos comentar às pessoas. Mas bem sabíamos que já estávamos adulterando o núcleo da nossa amizade. Tentar falar de nossas mútuas namoradas também estava fora de cogitação, pois um homem não fala de seus amores. Experimentávamos ficar calados, mas tornávamos-nos inquietos logo depois de nos separar. Minha solidão na volta de tais encontros era grande e árida. Cheguei a ler livros apenas para poder falar deles, mas uma amizade sincera queria sinceridade mais pura. À procura desta, eu começava a me sentir vazio. Nossos encontros eram cada vez mais decepcionantes. Minha sincera pobreza revelava-se aos poucos. Também ele, eu sabia, chegara a um impasse de si mesmo. Foi quando, tendo minha família se mudado para São Paulo, e ele morando sozinho, pois sua família era do Piauí, foi quando eu convidei a morar em nosso apartamento, que ficara sob a minha guarda. Que reboliço na alma! Radiantes, arrumamos nossos livros e discos, preparando o ambiente perfeito para a amizade. Depois de tudo pronto, eis-nos dentro de casa, de braços abanando, mudos, cheios apenas de amizade. Queríamos tanto salvar um ao outro. A amizade é matéria de salvação. Mas todos os problemas já tinham sido tocados, todas as possibilidades estudadas. Tínhamos apenas essa coisa que havíamos procurado, sedentos até então. E enfim encontramos uma amizade sincera, único modo sabíamos, e com que amargor sabíamos, de sair da solidão que o espírito tem no corpo. Mas como se nos revelava sintética amizade, como quiséssemos espalhar um longo discurso, um truísmo que uma palavra esgotaria. Nossa amizade era tão insolúvel que com a soma de 2 números, inútil, querer desenvolver mais do que um momento a certeza de que 2 e 3 ou 5. Tentamos organizar algumas farras no apartamento, mas não só os vizinhos reclamaram, como não adiantou. Se ao menos pudéssemos prestar favores um ao outro, mas nem havia oportunidade, nem acreditávamos em provas de uma amizade que dela não precisava. O mais que podíamos fazer era o que fazíamos, saber que éramos amigos, o que não bastava para preencher os dias, sobretudo as longas férias. Dada essas férias, o começo da verdadeira aflição. Ele, a quem nada podia dar, senão minha sinceridade, ele passou a ser uma acusação da minha pobreza. Além do mais, a solidão, um ao lado do outro,
ouvindo música ou lendo, era muito maior do que quando estávamos sozinhos. E mais do que maior, incômoda. Não havia paz, indo depois cada um para o seu quarto. Com alívio, nem nos olhávamos. A verdade é que houve uma pausa no curso das coisas, uma trégua que nos deu mais esperanças do que uma realidade cabeira. Foi quando meu amigo teve a pequena questão com a prefeitura. Não é que fosse grave, mas nos tornamos para melhor usá-lo. Porque então já tínhamos caído na facilidade de prestar favores. Andei entusiasmado pelos escritórios de conhecidos da minha família, arranjando pistolões para o meu amigo. E quando começou a fase de selar papéis, corri por todas as cidades, pondo a dizer, em consciência de que não houvesse que afirmar, se reconhecesse sem ser através da minha mão. Nessa época, encontrávamos de noite em casa, exaustos e animados. Contávamos as façanhas do dia, planejávamos os ataques seguintes. Nos aprofundamos muito, porque estávamos cedendo, bastante que tudo isso tivesse o cunho da amizade. Pensei em compreender que os noivos presenteiam, porque o marido faz questão de dar conforto à esposa e esta prepara-lhe afadada o alimento, porque a mãe enxerga no cuidado aos filhos. Foi, aliás, nesse período que com o sacrifício dei um pequeno broche de ouro àquela que hoje é minha mulher. Só muito depois eu ia compreender estar bem e dar. Encerrada a questão com a prefeitura, seja dito de passagem com vitória nossa, continuamos um ao lado do outro, sem encostar naquela palavra que cederia a alma, mas afinal de contas, quem queria ceder a alma? Ora essa. Afinal, o que queríamos? Nada. Estávamos fadigados, desiludidos. O pretexto de férias com minha família, separamos-nos. Aliás, ele também ia para o Piauí. Um aperto de mão comovido foi o nosso adeus no aeroporto. Sabíamos que não nos veríamos mais, senão por acaso. Mais que isso, não queríamos nos rever. Sabíamos também que éramos amigos sinceros.